Páscoa, origem, significado, verdades e mitos. Eu sou o pastor José Carlos e hoje eu quero falar com você sobre a Páscoa, o seu significado, alguns mitos sobre a Páscoa e o que ela tem a ver com o cristianismo hoje, né? Essas e outras questões nós vamos estar abordando então nesse vídeo. Então fica até o final e se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê aquele like e compartilhe para que outras pessoas possam ser orientadas a respeito do verdadeiro significado da Páscoa, ok? Vamos lá então. Primeiramente, qual a origem da Páscoa? Olha só, a Páscoa, na verdade, ela teve sua origem nas vésperas da saída dos hebreus do Egito, conforme o texto que eu vou ler a seguir. Mas antes é importante lembrar que 9 pragas já haviam sido deflagradas sobre o Egito para convencer Faraó a libertar o povo de Israel ali, né? E Deus então agora ele vai preparar os hebreus para a última praga, ocasião na qual será estabelecida a Páscoa, conforme eu vou ler agora para você em Êxodo 12, versículos 1 a 14. O texto é um pouco longo, mas eu preciso lê-lo todo para que você tenha uma compreensão mais adequada, mais acertada sobre a Páscoa. Olha só o que diz o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, ou seja, queimem. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então, amados, olha só, foi nesse emblemático acontecimento, nesse cenário, que se celebrou a primeira Páscoa e que se perpetuaria então pelas gerações até pelas gerações por vir, né, entre os judeus. Então nós vemos aqui que a Páscoa ela teve um significado, uma origem inicialmente para o povo de Israel, porque significaria a libertação deles do Egito, e eles se tornariam então uma nação independente. Mas é claro que essa Páscoa faria alusão ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos então ele veio para estabelecer uma nova aliança, mas nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Mas nós vamos para o segundo ponto então. Qual o significado da Páscoa afinal? Bom, de acordo com o texto que eu acabei de ler, a Páscoa significa passar por cima, ou seja, exercer juízo sobre os opressores egípcios, enquanto poupa os filhos de Israel do juízo de Deus que está caindo sobre o Egito. Ou seja, na casa dos egípcios,
haveria um cadáver naquela noite, na noite da Páscoa. Na casa dos egípcios haveria a morte do primeiro filho, do primogênito da família. E na casa onde estivesse a marca do sangue nos umbrais da porta, que é sinal de que ali havia sido morto um cordeiro, o anjo da morte passaria por cima e não mataria o primogênito daquela casa. Então, o sangue do cordeiro seria o sinal de que aquela família era israelita e estava acreditando no juízo de Deus contra os egípcios e na misericórdia de Deus a favor do seu povo. Então, foi a esse povo também que anos antes Deus fala a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, há uma bênção específica para a descendência de Abraão, no caso aqui, os judeus e os hebreus, né? Vamos usar esse termo, os hebreus. E eles foram oprimidos pelo Egito durante 430 anos. Há uma longa história por detrás disso, mas estou resumindo para a gente não perder o foco, que é sobre a Páscoa, né? E aí então Deus vai chegar um tempo em que Deus vai exercer juízo sobre o Egito, porque os egípcios oprimiram Israel. Bom, então é isso. Durante 430 anos, Israel foi escravizado e oprimido pelos egípcios. Deus, então, após 9 pragas, preparou o seu povo para a última delas, né, para a última das pragas. Ocasião em que ele estabeleceu a Páscoa, na qual um cordeiro seria morto em cada casa, o sangue do cordeiro seria aspergido nos umbrais das casas, né, como sinal de que ali havia sido morto um cordeiro, como nós lemos no texto acima, né, eu já expliquei. O cordeiro da Páscoa, então, ele fazia alusão profética a respeito de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De forma que a libertação de Israel da escravidão do Egito tornou-se um ato paralelamente profético em relação à nossa libertação da escravidão do pecado através do sangue do cordeiro de Deus, que é Jesus, no caso, né? Se o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos judeus, dos hebreus, né, foi o sinal de Deus para distingui-los dos egípcios, hoje o sangue de Jesus é o sinal que faz distinção entre os cristãos e os não cristãos. O que nos leva ao terceiro ponto. Mas então, pastor, onde entra a figura do coelho e dos ovos de chocolate na Páscoa? Boa pergunta. Mas olha só, partindo da premissa de que coelhos não põem ovos, e muito menos ovos de chocolate, né? Então isso é uma espécie de figura de linguagem, por representação, vamos dizer assim, é razoável então se questionar por que coelho e ovos de chocolate se tornaram símbolos da Páscoa, né? Que aparentemente nada tem a ver com a Páscoa original. Mas olha só, há uma explicação, porém não bíblica, uma festa em que ovos de galinha naquela época eram trocados, tal, o ovo significaria vida, né? Porque dentro do ovo, quando ele choca, a vida nele, né? Então um pintinho sai ali, tal. Então o ovo, ele representava a renovação da vida. Então aparentemente essa tradição nada tinha a ver com a Bíblia, tá bom? Antes de Cristo tal já se praticava isso. Quando a Páscoa cristã, por fim, né, começou a ser celebrada pela igreja, então olha só, na igreja medieval, na era medieval, para atrair os não cristãos, passou-se a adotar a prática da troca de ovos celebrada pelos pagãos, né, dentro do contexto religioso da igreja de até então. E assim os cristãos passaram a ver no ovo de galinha um símbolo da ressurreição de Cristo, o que chamaríamos hoje de sincretismo religioso. Tá? Bom, aparentemente nada demais assim, né? Porque eles aproveitaram um símbolo religioso para trazer para dentro do contexto cristão e, enfim, falar de Jesus para as pessoas. Mas o problema é quando você perde o foco, o problema é quando essa festa perde o seu simbolismo, o seu significado, ou ganha um significado fora do que as Escrituras delineiam, né, ou nos ensinam. Bom, só naquela época, então, dos ovos,
Tá? As pessoas trocavam ovos de galinha decorados, elas decoravam os ovos ali tudo, né? E a tradição dos ovos de chocolate, no entanto, começou na França a partir do século XIX da era cristã, né? E que hoje exercem protagonismo no comércio em detrimento desta comemoração, né? Você pode ver que os supermercados, as padarias, em todo lugar você vê ovo de Páscoa aí sendo vendido e a preço de ouro, né? Porque nunca o chocolate se torna tão caro quanto nessa festividade. Então se tornou também uma forma de fomentar o comércio de chocolate, né? E as empresas de chocolate agradecem, né? Bom, por outro lado, a tradição do coelho da Páscoa, e essa tradição é mais recente, né, comparada à tradição dos ovos de galinha, né, que faziam parte das festividades pagãs de muito tempo, até antes de Cristo. Mas a inserção do coelho na Páscoa, né, como representante ali, né, esse animal representante, um dos protagonistas da Páscoa e tal, o costume surgiu no século XVI na Alemanha. Os alemães trouxeram a tradição para a América no século XIX e o coelho então foi associado à Páscoa e por uma razão até interessante, né? O coelho é um dos animais que mais tem a capacidade de se reproduzir, de fecundação e reprodução, né? Simbolizando assim a fertilidade da vida. Então o coelho, pela sua capacidade reprodutora, se tornou símbolo da vida e, por outro lado, símbolo da revista Playboy. Não sei se ainda existe essa revista, né? Mas o coelho era o símbolo também da revista Playboy. Mas enfim, isso para você entender por que ovo de Páscoa, o coelho da Páscoa. Então tudo isso tem um histórico, uma história, né? Tá? A Páscoa original, no entanto, estabelecida por Deus aos hebreus, ela era celebrada, olha só, quais os ingredientes da Páscoa original celebrada pelos hebreus. Ervas amargas, pão sem fermento e cordeiro. O cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano, não podia ter defeito nem manchas, podia ser um cordeiro ou um cabrito. É importante lembrar que, biblicamente falando, o coelho, amado, olha só, pasmem vocês, nunca foi um animal desejado, mesmo na rotina alimentar dos judeus, porque o coelho era um animal considerado imundo, não serviria para rituais e nem servia para comer. Os judeus não comiam carne de coelho, né? Só para constar. Olha só, para confirmar isso, ouça o que diz em Deuteronômio, né, que é o livro da lei, faz parte do Pentateuco, né, o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 3 a 7, que diz assim: não comereis coisa alguma abominável, são esses os animais que comereis, esses que você pode comer, né? O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montesa, o antílope, a ovelha montesa e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, isso podereis comer. Porém, esses não comereis, olha só, dos que somente ruminam ou tenham a unha fendida: o camelo, o coelho, olha só, o coelho faz parte aqui da lista de animais que são imundos para os judeus. O arganaz, porque ruminam, mas não tem as unhas fendidas, imundos vos serão. Então esses animais seriam considerados imundos, né? E aí a gente tem hoje o coelho como símbolo da Páscoa, que para os judeus do Antigo Testamento era considerado um animal imundo, não era comestível, nem na Páscoa e nem em outra ocasião qualquer. Tá? O que nos leva também à quarta questão sobre a Páscoa. Qual a relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Isso é muito importante esclarecer, tá? Essa é uma pergunta até muito emblemática, pois a Páscoa para os judeus era um memorial que os reportava a sua libertação da escravidão do Egito. Então, aparentemente, nada a ver conosco, né? A gente não é judeu, então a gente não estava na escravidão do Egito. Então, a Páscoa, ela era algo mais própria dos hebreus, tá? Porque foram os hebreus que foram tirados ali do Egito com a mão poderosa, para quem foi estabelecida a Páscoa e tudo. Tá? Então, sendo assim, era uma festividade relacionada à história dos hebreus, como é o 7 de setembro para nós brasileiros. Na China não se comemora o 7 de setembro, por quê? Porque o 7 de setembro para eles é uma data comum, mas para nós não. É uma data comemorativa, porque no dia 7 de setembro foi-se declarada a proclamação da independência da República. Acho que é isso, né? Se eu bem me lembro. Tá? E a independência do Brasil. Então, o 7 de setembro é uma data importante para nós. Então, para o judeu, a Páscoa
ela se reveste de um simbolismo muito importante para eles, né, por representar a saída deles do Egito. E foi quando aquele povo se tornou, de fato, uma nação liberta. Então, isso aí explicando o surgimento da Páscoa, tá? E a relevância dela para o povo judeu. Mas, por outro lado, como a nação de Israel foi estabelecida para ser uma nação sacerdotal, através da qual todos os povos seriam abençoados, lembra da bênção que Deus impetrou a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, a Páscoa então passou a ter uma grande relevância para nós cristãos também. E hoje a gente entende o porquê da Páscoa, embora seja para os hebreus, mas a gente tem conhecimento da importância dela para eles e para nós também, porque nós somos também alvos das bênçãos de Deus através dessa nação sacerdotal chamada Israel, ou os hebreus. Então, essa Páscoa ela passou a ter uma relevância para nós cristãos dentro do âmbito espiritual e didático, no qual há um paralelo profético entre o Cordeiro da Páscoa, que através do sangue, né, que fez distinção ali entre o povo de Deus e o povo do Egito, e tirou então os hebreus ali da tirania dos egípcios, da servidão dos egípcios, e em contrapartida o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, que é através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado por nós, tá? E aí nós comemoramos então, o cristianismo, né, comemora a Páscoa associando, tá, a Páscoa dos hebreus, lá na saída do Egito, com a morte de Jesus, que é a nossa Páscoa, tá? Então houve assim uma espécie de unificação, até certo ponto compreensível e benéfica, tá? Mas eu vou explicar mais sobre isso. O que nos leva ao quinto ponto: qual o simbolismo da Semana Santa? Os dias, né, que precedem a Páscoa. Bom, do ponto de vista religioso é importante porque nos traz a lembrança, a última ceia, a traição de Judas, a prisão de Jesus, o seu martírio, bem como a sua morte e a sua ressurreição no primeiro dia da semana, né, que seria no domingo. Tá? Então, fatos que nunca devem ser esquecidos. No entanto, biblicamente falando, esses fatos são lembrados sempre que celebramos ou que ministramos ou participamos da ceia do Senhor, que é um memorial que o próprio Jesus ordenou para que celebrássemos até que ele venha. Ouça o que ele diz em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui, amado, está estabelecida a ceia do Senhor, tá? Que deveria ser um sacramento, né, ou sacramentada, enquanto durasse a igreja, para que todos se lembrassem da aliança que Jesus fez com a humanidade agora, não pelo sangue de um cordeiro que era imolado e tal, mas o seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, o paralelo que nós podemos ver aí, amado, é que o judeu, ele celebra a Páscoa tendo em mente a libertação da tirania dos egípcios, onde um cordeiro era morto, né, e o seu sangue passado nos umbrais da porta. Tá? Já no cristianismo, o que entra agora em substituição é a ceia do Senhor. Então, assim, há um paralelo, tá? Não é errado comemorar a Páscoa, não vejo um erro nisso, mas a gente precisa entender a diferença e estar assim, a par dos acontecimentos, para a gente não ficar assim, acrescentando coisas que na verdade não são e demonizando algumas questões, né? Tipo, não pode comer carne, ou quem come carne está comendo o sangue de Jesus na Sexta-feira Santa e tal. Então tem toda uma questão mística que a gente precisa aprender a diferenciar, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Pessoal,
Pode ser um desapontamento para muitos cristãos, mas não temos mandamento para a igreja a comemoração da Páscoa. Também não diz que não devemos comemorá-la, tá? Então, o mandamento que nós temos é em relação à ceia do Senhor, como eu li anteriormente, né? Embora não seja pecado comemorar a Páscoa, ok? A Páscoa tem mais a ver com os hebreus, com os judeus, que faz parte da história deles. A ceia do Senhor tem tudo a ver com a igreja, porque é um mandamento de Jesus, e Jesus foi quem estabeleceu a igreja. A Páscoa, então, é um dos mais significativos símbolos da antiga aliança entre Deus e os hebreus, enquanto a Santa Ceia é o mais significativo símbolo da nova aliança entre Cristo e a igreja, como foi lido anteriormente. Então, amados, enquanto a Páscoa tem a importância e a relevância para os hebreus, a sua comemoração, a ceia do Senhor tem uma relevância de igual sentido ou até maior para nós cristãos, porque nela Jesus então está fazendo referência ao seu próprio sangue que será vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos libertar da tirania do pecado. E assim como o sangue do Cordeiro, naquela época lá do Egito, foi um sinal de Deus para diferenciar o hebreu do egípcio, assim também hoje o sangue de Jesus é um sinal. A gente não vê o sangue de Jesus nas pessoas, mas a gente vê o resultado. Como você age, como você reage, né? Quais são os seus valores, o que você defende, como é a sua vida e qual o seu conceito a respeito de todas essas coisas, né? Especialmente qual o seu conceito a respeito de Jesus. Ele é Senhor da sua vida, Ele é o teu Salvador. Então você está coberto com o sangue dele. Embora o sangue não seja visto, mas os efeitos do sangue podem ser vistos através das atitudes. Amém? Então, amado, olha só. Se a comemoração da Páscoa hoje traz à luz o cenário redentivo de Jesus, amém. Pois é uma forma de manter viva pelas gerações o sacrifício do Cordeiro no Calvário. Então não há nada de mais, de mal, comemorar a Páscoa. Não há nada demais, ao meu ver, tá? Então pode ser que haja questionamento, tudo bem, você é livre para discordar, para concordar, para dizer glória a Deus, ou para dizer, nossa, esse cara não sabe o que está falando. Tudo bem. Defendo assim, se você não comer carne na Sexta-feira Santa, você não é mais santo, não te torna isso mais santo do que quem come. E quem come carne na Sexta-feira Santa também não se torna mais pecador do que quem não come. Porque não adianta nada você se abster de comer a carne na Sexta-feira Santa e, por outro lado, cometer outros pecados. Não é a abstinência da carne que vai te santificar, vai fazer de você um bom cristão, mas é o seu testemunho de vida. Assim como o não comer a carne ou como o comer a carne. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, fazendo citação de um texto. Sobre essa questão de comer carne ou não, que é o nosso sexto ponto, né? É importante entender que não há um mandamento ou uma ordenança nas Escrituras para não comer, e se não há um mandamento específico, então não constitui-se pecado comer carne na Sexta-feira Santa, né? Não tem nada que falar sobre isso. O fato de comer carne na Sexta-feira Santa não nos santifica, e se você comer, você não comete pecado, como eu já expliquei. Desde que o nome de Jesus não seja difamado, e desde que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, mais do que nas tradições religiosas. Tá? O importante é isso. Ouça o que Paulo diz sobre isso, de modo geral, em Romanos capítulo 14, versículos 3 e 4, que diz assim: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. E agora vamos para a última questão. A igreja primitiva comemorava a Páscoa? Pois é, aqui nós temos duas questões. A primeira é que os judeus convertidos
Sim, comemoravam, porque para eles, pelo fato de serem judeus, então era importante aquela celebração, né? Fazia parte da história do povo judeu, não só a história religiosa, mas a história como nação, enfim, o currículo histórico dos hebreus. Já para os gentios não tinha muita relevância, então o que prevaleceu no decorrer dos tempos foi a ceia do Senhor, baseada na nova aliança estabelecida por Jesus. E aí vem todo o entendimento que o apóstolo Paulo fala de uma maneira assim, muito didática, né, e os outros discípulos também, que as coisas veterotestamentárias eram sombras das coisas que haveriam de se cumprir em Jesus. Ou seja, em Jesus todas as profecias, todos os rituais, todos os sacrifícios do Velho Testamento se cumpriram. Então agora Jesus converge em si tudo o que passou e converge em si tudo o que vai acontecer, vai passar, né? E é importante a gente entender assim que os cristãos, ou os hebreus, ou os servos de Deus, né, de antes de Cristo, os profetas, os sacerdotes, os hebreus de forma geral, eles, através dos sacrifícios, eles olhavam para aquele que havia de vir, que viria. Então todo o sacrifício, a morte do cordeiro, o sangue, o altar, o lugar santíssimo, o tabernáculo, enfim, tudo aquilo ali apontava para a pessoa de Jesus. Então eles olhavam para o futuro, para aquele que viria. Tá? E a igreja, hoje, nós, enquanto igreja, nós olhamos para aquele que veio. É simples assim. Então Jesus ele se tornou o ponto de convergência entre os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. Os do Antigo Testamento olhavam para aquele que viria. E nós, do Novo Testamento, olhamos para aquele que veio. Simples assim. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido esclarecido sobre isso, né? Eu não quis estender muito, entrar em muitos detalhes, para esse vídeo não ficar muito longo e você perder a paciência e desligar. Mas obrigado por ficar até o final. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha e compartilhe também para que outras pessoas possam ser abençoadas e esclarecidas sobre isso, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.